Oh! Chegando no final de mais uma Campus Party Portugal, chegando no final da Campus Party Portugal, a primeira, e que bênção, muito obrigado, Alok, por nos conceder mais do que o tempo que você tinha, porque o outro palestrante acabou não aparecendo, e aí nós conseguimos 1 hora com o DJ Alok. Muito obrigado, gratidão eterna a esse tempo dedicado a nós, muito obrigado por dividir conosco. E você que ainda está aí com a gente, não se esqueça de ir lá no site da Campus Party e fazer a doação para os Médicos Sem Fronteiras, que são quem estão, na verdade, ajudando, são os nossos heróis que estão na linha de frente dessa Covid-19 e que vão poder curar os nossos familiares, as pessoas que estão precisando, ok? Agora a gente vai para o nosso penúltimo slot, um palco que é o Joy of Life, é o último, porque a nossa palestrante vai ficar por 1 hora. Então agora a gente tem o Tony Silas Dias de Aguiar, que é ilustrador de Pernambuco. A gente vai ter também o Fred Antunes, que ele é EO. Nossa, esse cargo é para derrubar o apresentador aqui, né? Ele é Board President at Portuguese Blockchain Association. O de cima, o resto, depois ele conta para vocês. A gente tem a Rosana Herman, que é escritora e roteirista, e também a gente vai ter o Gabriel Branco, que é a mente por trás do estúdio da Campus Party Portugal. Quer ver? Ele vai ensinar agora um truque para vocês. Olha só ele entrando. Ele vai ensinar uns truques mais modernos para isso. Então vamos lá, vamos rodar. O Gabriel vem para cá e a gente já roda os outros palcos. Boa noite. Primeiro eu queria dizer que é um super prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto que pode estar destruindo o mundo, que é como a gente tem convivido com verdades e mentiras. Então, o mundo da gente está completamente tomado por fake news, por coisas que a gente não sabe mais diferenciar a verdade da mentira. E a gente se sente mais ou menos como nessa placa. A gente vê uma indicação de que é verdade ou que é mentira e não sabe, às vezes, nem para onde ir, ou como agir, ou pior, para quem perguntar. Então, eu me lembrei de um livro que eu li, do Umberto Eco, que é um escritor italiano que eu adoro, inteligentíssimo, um cara super, assim, cabeça. E nesse livro do Umberto Eco, chamado Faith in Fakes, quer dizer, fé em coisas falsas, eu me lembro que ele trata do que é a realidade e do que é a hiperrealidade. E ele começou a contar uma coisa muito interessante de um estudo que ele fez nos Estados Unidos. Ele resolveu visitar alguns museus de cera. Eu, pessoalmente, tenho pavor de museu de cera, não gosto, aflitivo. Mas ele foi ver alguns museus de ceras, assim, bem no interior, no Texas, assim, no Deep, Estados Unidos, que eram tratados como grandes atrações turísticas, pessoas que vão de carro, viajando pelas estradas e param para ver, assim, visitar esse museu de cera. E nesse museu de cera que ele descreve, eles tinham como atração principal a Santa Ceia em cera. Então era como se fosse um espetáculo, né, mostrando a Santa Ceia. E aí, só para a gente estar na mesma página aqui, a Santa Ceia é um quadro, é um afresco, né, não é um quadro, é um afresco, afresco é pintado na parede pelo Leonardo da Vinci, que é a Santa Ceia ou a Última Ceia, né, e que tem um afresco que fica dentro de uma igreja, a igreja de Santa Maria della Grazie, e que fica em Milão. Eu nunca fui a Milão, então eu nunca vi esse afresco pessoalmente. A gente está vendo até aqui no slide algumas pessoas olhando, mas é um afresco que fica numa parede, então você vê um pouco de longe. Embora essa imagem seja assim conhecida no mundo inteiro, né? E nesse museu eles fizeram em cera a Santa Ceia em 3D. E oferecem com um show de luzes e música. Então as pessoas ficam sentadas e abrem a cortina, e aí começa a descortinar e elas vão vendo assim os apóstolos de Jesus Cristo, todo mundo em cera, com uma música muito alta. E eles vendem esse show dizendo que é muito melhor do que o original de Leonardo da Vinci, porque você tem outros ângulos para você ver a Santa Ceia.
não só de frente, você pode olhar de lado, tá vendo? Tem aqui no slide de ladinho. Então, eles oferecem alguma coisa que eles acreditam que é melhor ou maior do que a realidade. E essa seria a hiperrealidade, né? No entanto, se você for pensar, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de pessoas de um passado longínquo que foram retratadas num afresco na parede e que foram replicadas em cera e colocadas num showzinho, num museu no Texas, e que eles chamam isso de realidade, quando a gente sabe que não tem nada de real nisso, nada disso é real, na verdade, mas para as pessoas, a sensação que fica, o impacto daquele show, e ela vai lá e tira uma selfie com Jesus de cera, aquilo tem um impacto gigante, então um conta para o outro, eles trazem novos amigos, então é tudo irreal, mas a sensação, a sensorialidade é como se fosse verdadeira. E é por isso, assim, como essa hiperrealidade é criada para impactar, é por isso que quando a pessoa vai até o Louvre em Paris para ver a Mona Lisa, ela fica muito decepcionada. Porque, olha lá a Mona Lisa, porque a Mona Lisa é um quadro, embora seja assim, é a pintura, a peça de arte mais famosa do planeta, o quadro é muito pequeno. Ele é muito pequenininho, como você pode ver. Além de ser pequeno, não sei se alguém quiser falar no chat se já viu a Mona Lisa de perto, quiser dar suas impressões aqui no chat, eu estou acompanhando. Além do que, porque é um quadro valiosíssimo, ele fica atrás desse vidro blindado, etc. E no tempo em que as pessoas se aglomeravam, né, o Louvre costumava ficar assim, você chega lá atrás e vê um mar de turistas e fica lá aquele pedacinho de um quadro que é a Mona Lisa, e você simplesmente não consegue ver nada, então a sensação é, mas é melhor ver na internet, então, do que ver ao vivo. Mas as pessoas tiram selfie pelo momento, para dizer, eu estive aqui, né? Eu estive perto da Mona Lisa original, então a experiência é que conta, e não o quadro em si. Veja que a gente ainda está vendo o que é real e o que não é, porque quem é a Mona Lisa? Ela é real? Não, o quadro é real, você vê o quadro verdadeiro, mas a decepção é muito grande. Então, em 2017, o próprio Louvre criou, em realidade virtual, uma Mona Lisa 3D, fizeram grandes estudos de como seria a mulher, tá vendo? Ela está sentadinha na cadeira, mas não tem essa mulher sentada na cadeira. É um óculos de realidade virtual que você coloca e você passa a ver, então, como seria a Mona Lisa pessoa, imaginando como ela teria sido. Então, veja, um dia existiu a Mona Lisa, essa mulher, Leonardo da Vinci pintou, retratou essa mulher, aí o quadro ficou super famoso durante o resto da vida, criaram uma Mona Lisa como ela seria de realidade virtual que você vê no óculos. Então, qual é a realidade? Né? Aonde está a realidade aqui? É que o que conta é a impressão que fica na gente, né? É a impressão que o quadro coloca em você que conta. A gente fala, é a experiência que você vive, né, que conta. E vamos parar um pouquinho só para pensar na palavra impressão, quando a gente fala assim, a primeira impressão é a que conta. A Ruth Gomes está triste porque ela estava esperando o João Miguel Mesquita, entrei eu. Desculpa, Ruth, mas espero que você seja bem-vinda e goste também. Quer dizer, então não causei uma boa impressão aqui para a Ruth. A impressão é uma pressão que se coloca sobre uma superfície física ou sobre uma pessoa, e aquilo imprime e dá uma certa importância. Digamos que quando você pega uma madeira, você aplica uma força durante um tempo, num suporte, a madeira entra e aí fica marcada, se você fizer um canivete. Assim como a tinta num papel, ela imprime a impressão, porque ela causa uma ruptura nessa superfície. E com a gente é a mesma coisa. Todas as notícias impactam a gente. Tem notícias que a gente ouve e a gente fica transtornado o dia inteiro, não sabe se é verdade, se é mentira, mas a gente sente essa sensação, ela causa uma impressão, né? E impressionar, falando em termos de imagem, que impressiona, imagem vem do latim, que quer dizer imago, e significa imitar, é uma reprodução visual. Então, todas as imagens que a gente vê são reproduções da realidade.
E no grego antigo, a palavra eidos, que também deu origem à ideia, ela parte do princípio que seria uma projeção da sua mente. Então, Platão e Aristóteles têm visões diferentes. O Platão acha que a imagem é o que a gente projeta a partir da nossa mente. E Aristóteles, grosso modo, né, ele acha que a gente adquire através dos nossos sentidos essas impressões, essas sensações. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Disneylândia. Todo mundo aqui conhece o Mickey, a Minnie e o Pateta. Agora, conhece em que termos? A gente sabe reconhecer, né? Porque quando o Walt Disney criou esses personagens, ele desenhou em papel, depois virou celulose, depois virou filme, e quando foi criada a Disneylândia, para esse mundo de fantasia, e a criança vai lá e ela fica impressionadíssima e tira foto com o Mickey e a Minnie, né? Mas o Mickey é um ator, né, um funcionário do grupo Disney, contratado para vestir aquela roupa e botar aquela cabeça. Mas para a criança que está lá, aquilo é tão impressionante, aquilo marca tanto para ela, que ela viu o Mickey. Sendo que o Mickey é um conceito, uma criação mental do Walt Disney. Então não tem o Mickey de verdade, mas quando ele abraça ela, é de verdade. Para ela, aquele abraço mistura a fantasia com o que ela viu no filme, e ela está pegando nela, está abraçando, tirou uma foto, portanto, é realidade. Então, veja o que a gente está construindo aqui. É uma discussão sobre o que é de fato real. Real é o que você pega, real é o que te toca, né? O que é de verdade real para você, né? Então, eu vou dar um outro exemplo aqui que não é do mundo da fantasia, porque o Mickey ao seu lado é como se fosse real, mas é do mundo da fantasia. Eu fiquei muito impressionada, mas muito impressionada, falando em impressão, uma coisa que marcou muito em mim, quando eu visitei o Museu Pergamon, em Berlim. Eu realmente fiquei muito, muito, muito impressionada, porque no Pergamon, quando você vê aqui que dá nome ao museu, esse altar de Pergamon, que foi construído no século II a.C. para Zeus, todo em mármore, ali as pessoas estão sentadas ali na escadaria do mármore, isso não é uma réplica, isso é o próprio altar em si, que foi construído 2 séculos antes de Cristo, e que foi encontrado em escavações geológicas e que foi transportado em pedaços com uma logística incrível inteira para dentro deste museu. E nesse mesmo museu, Pergamon, se um dia você tiver oportunidade de visitar, visite, porque eu acho que é uma coisa que você realmente vai ficar impressionado. Tem também aqui no cantinho do slide o portal de Ishtar, que é todo em azul e amarelo, e que era a 8ª porta do lado norte da muralha da cidade da Babilônia, no tempo de Nabucodonosor. Então, é uma coisa impressionante, porque é o próprio portal, não é uma réplica, não é uma cópia, foi tudo transportado. Então, quando você está do lado de uma coisa que é real e que é do ano 575 antes de Cristo, você tem uma sensação de falar, meu Deus, mas isso aqui existia na Babilônia, você quer ir lá encostar, e então dá uma sensação diferente, um impacto diferente, porque aquilo é a própria realidade que foi transposta e que sobreviveu a todos esses séculos, está ali na sua frente. Então isso gera um impacto diferente. A realidade tem um poder muito maior em relação a gente do que, assim, a ficção também, ela te impacta, te causa os mesmos sentimentos, mas a realidade tem um grande poder. Então, essa realidade que a gente chama de 3D, a gente, no momento, está um pouco privado dessa parte da realidade, né? A gente está fazendo aqui essa Campus Party Portugal no plano das imagens numa tela, no plano das ideias, mas estamos aqui ao vivo e online, então a gente está se relacionando mesmo assim, mas não tem a materialidade 3D de você poder pegar, né? E, no entanto, é real e está acontecendo mesmo. Agora, e como é que a gente lida com coisas que não são verdadeiras, mas que a gente toma para si como sendo verdade, como, por exemplo, superstição? Quanta gente, não sei se alguém quer colocar no chat, alguém aqui bate na madeira já?
Já deu 3 batidinhas na madeira, só pelo sim, pelo não, e falar, não, vamos só bater aqui, caso aconteça alguma coisa para dar certo, vamos que traz sorte para a gente. Essa batida na madeira vem de uma coisa muito antiga das religiões pré-cristãs, assim, celtas, que achavam que as árvores também eram deuses, né? E abraçavam árvores, e então tinha tudo assim, falavam com o espírito das árvores, então você batia na árvore até para saber se o espírito estava presente ali, e acabou virando uma coisa que qualquer madeira a gente bate por sorte, para não acontecer nada de errado com a gente, pedindo uma proteção. E muitas das coisas que a avó da gente falava, a gente também tem como uma coisa que é verdade. Você fala, não, minha avó falava muito isso, então deve ser verdade. Por que a gente acredita na avó e não acredita na CNN? Né? A CNN pode dar uma notícia e você fala, bobagem. A sua avó falava e você acredita na sua avó. Porque a sua avó traz memória afetiva, né? E afetiva vem de afeto, e afeto é tudo que afeta a gente. Então, é uma coisa que afeta a gente. E porque a sua avó, ela é uma autoridade na sua vida. Você dá para ela uma autoridade que você não dá para um repórter desconhecido, que ele fala uma coisa e você fala, bobagem, não acredito no que ele está falando. Né? Você pode não acreditar. Então, você acredita, às vezes, em superstição e que você sabe que não é verdade, mas acaba levando adiante porque aquilo é uma informação privilegiada dentro de você. E a gente tem coisas na memória que a avó dizia, ou que alguém na família dizia, e que ficam na gente. Tem uma história que eu sempre conto, que é de uma gerente, que ela trabalhava numa fábrica, e ela tinha que escolher uma operadora para os milhares de celulares que os funcionários iam ter, né? Então, vou colocar em tela cheia aqui. Então, os funcionários iam ter um celular de alguma operadora. E ela, então, tinha que escolher qual operadora que ela ia selecionar. E ela acabou selecionando uma que era de origem espanhola, porque a avó dela era espanhola. Então, você vê, a pessoa faz uma pesquisa imensa, né, para poder fazer cotação de preço. Na hora de escolher, ela escolhe uma, porque era minha avó que me criou, ela era espanhola. Então, você vê que toda a racionalidade foi embora e ficou só o afetivo, porque o afetivo é o que deixa mais cicatrizes dentro da gente. Então, a gente acaba acreditando em coisas que não são verdadeiras por causa disso. Quando a gente faz aqui, é que esse slide só tem texto, então por isso que eu não fiz em tela cheia aqui. Mas se você quiser, Robson, eu posso pôr. Você prefere? Robson prefere, eu vou colocar para a gente ir aqui. Como é que são feitas as buscas no cérebro da gente? Por exemplo, vamos fazer esse exercício aqui, eu e vocês, só nós aqui. Palavras que começam com P. Quem consegue botar no chat aqui bem rápido palavras que começam com P? Quem lembra de palavras que começam com P? Portugal começa com P, né? Palavra já é uma palavra que já começa com P. Né? Beleza, a gente é capaz de falar 1000 palavras que começam com P. Agora, e se eu te perguntasse, fale 5 palavras que têm a letra P na 5ª posição, sem ser, por exemplo, catapulta, só para dar um exemplo. Pensa, que palavra tem P na 5ª posição? É muito difícil, né? É muito difícil porque o seu cérebro não indexa pela 5ª letra. A gente indexa tudo porque a gente aprende nos dicionários, nos livros, a ordem alfabética. Então, embora você tenha toda a informação dentro de você, você não consegue dar um search, porque o seu mecanismo só funciona com a primeira letra. É a única que dá certo para você conseguir falar. E ele reconhece o que é familiar. Quando você vê uma coisa que você já viu, você fala, mas eu já vi essa pessoa antes, eu já vi essa imagem antes. Você reconhece o que é familiar quando é estimulado, mas você às vezes não consegue dar uma busca numa memória antiga. Né? E é por isso que quando a informação é familiar, e ela é de gente familiar, ela tem privilégio. Então, a sua avó mandou uma bobagem pelo WhatsApp, vale mais que a CNN. E é a partir deste conhecimento, do sentimento humano, que se cria essa máquina de fazer fake news. Porque a máquina de fake news sabe como a gente funciona. Que a gente vai mais pela emoção e que a emoção tem, sim, privilégio sobre a razão. Isso é uma realidade, não é brincadeira, isso é assim mesmo, né? E esse sentimento de familiaridade, ele é reconhecido muito mais rápido pela emoção.
E o que é familiar não oferece perigo. Então você fala, mas não tem perigo nenhum, eu vou pegar essa notícia que eu recebi da minha avó e vou passar adiante. Né? E você passa, porque você confia naquela pessoa. Aquela pessoa é conhecida, ela é do seu círculo pessoal. E é por causa desses sentimentos tão básicos que as fake news se propagam tanto. Os 3 pilares de interesses, assim, não é nem interesse, os 3 pilares básicos que despertam sentimentos na gente, que são usados tanto em propaganda subliminar, desde os anos 50, sempre foram usados, quanto pelas fake news, são death, sex and money, quer dizer, é o medo de morrer e tudo que diz respeito à saúde, o sexo e todos os outros prazeres, seja a comida, seja outros prazeres, e o dinheiro, a ideia de você ficar rico, a ideia de você economizar, de você fazer um bom negócio, né? Esses 3 assuntos, eles mobilizam grande parte das notícias, assim, que a gente, desde o começo da internet, que tinha aqueles spams do nigeriano que ficou rico, que é o número da sua conta para passar um dinheiro, tá dentro dessas 3 categorias aqui. Então, as fake news, elas são produzidas de uma maneira criminosa, de uma forma industrial, por pessoas que têm interesses econômicos, financeiros, políticos, em explorar e conduzir pessoas para um determinado lugar, né, usando um sistema de criação e distribuição de notícias. Então, assim, você imagina, vamos ver o que é um fato. Vamos imaginar que chove, cai uma árvore em cima de um carro com uma pessoa dentro. Isso é um fato, isso aconteceu, tá? Choveu, uma árvore antiga caiu e um carro com uma pessoa dentro. Ela se feriu, mas não morreu. Se você vê, você passa, fotografa, posta nas suas redes sociais, liga e avisa a polícia, você está passando uma informação de que aquele fato aconteceu. Quando o jornalista vem e apura, e ele entra na rádio, ele fala ao vivo, ele apura quem foi, quem era a pessoa que estava dentro do carro, em que horas aconteceu, se a pessoa está bem, se ela foi encaminhada para o hospital, etc. Isso, então, passa a ser uma notícia, porque é uma notícia apurada sobre aquele fato, que era uma informação e que virou realmente uma notícia. Né? Eu botei MJ aqui porque é o Michael Jackson. Quando o Michael Jackson morreu, demorou muito para grandes portais confirmarem e darem a notícia. Enquanto isso, o TMZ rapidamente deu antes de todo mundo. Por quê? Porque o TMZ é um site de fofoca, então eles não têm credibilidade para manter, para zelar. Como ninguém acredita muito em site de fofoca, eles podem dar que sim, e se não for, pede desculpa e diz que não. A CNN não pode errar e tem que seguir as regras. 3 fontes diferentes, tem que confirmar. Então, o que tinha menos credibilidade foi mais rápido em dar notícia, porque não tinha nada a perder. Né? Só que por trás de toda notícia falsa existe uma intenção de por que é que ela está colocando aquilo, por que é que ela tem aquele interesse. Né? As fake news que são produzidas de uma maneira orquestrada, e não é uma pessoa que inventa, tem máquinas, gente paga, gente grande sendo paga para fazer isso. Né? É um mecanismo de controle que usa o sistema de produção e distribuição, só que de mentiras, falsidades e invenções com objetivos muito escusos em geral. Né? É como se você pegasse toda a rede de encanamento de água, fazendo um paralelo com a rede de distribuição de notícias, e você usasse aquilo para, em vez de botar água potável para a pessoa, você colocasse água podre, tinta, coisas que não são, que contaminariam as pessoas. As fake news contaminam as pessoas da mesma forma. Elas são realmente muito prejudiciais, né? É perigoso, fake news é uma coisa realmente perigosa. Mas a intenção é o que está por trás de tudo, não só de quem propaga fake news, mas até do que a gente mesmo produz. Quando você posta uma selfie, você escolhe a melhor foto, você põe uma foto que você acha que você está bonita, que você saiu, que você ficou bem. Se você acha que você não está bem, você apaga a foto. Né? Você tem uma intenção, você tem a intenção de ser admirada, aplaudida e de ganhar like. Cada coisa que você posta, cada post no Instagram, no Stories, seja o que for, a gente tem uma intenção, ou de ser reconhecido, ou de despertar um sentimento. Então, nós também temos intenções atrás do que a gente faz. Né? Agora, fake news não é notícia, não pode ser chamada de notícia, porque se é fake, não é news. News é o relato apurado de alguma coisa que é fato. Se não é fato, aí é fake. É como água desidratada, não tem como desidratar água, porque hidratar já é a presença de água, desidratou é tirar água, não tem água em pó, não existe.
né? E o sensacionalismo que a gente vê, a construção das notícias, é realmente para induzir medo, para mexer com você, para conduzir a massa, para pastorear, assim, né, arrebanhar as pessoas. E normalmente as notícias têm algumas coisas muito assustadoras, assim, porque elas precisam colocar você em modo indignação. Se a fake news, o sensacionalismo, eles colocam a pessoa nesse modo medo, modo, ai meu Deus, ai socorro, ai Jesus, sabe? É esse modo de indignação, que absurdo, como pode? Elas são criadas para gerar isso em você, porque quando você está sob efeito desta emoção, você quer logo se livrar. A gente não aguenta ficar com uma emoção muito forte. A gente precisa se livrar dessa emoção. Então a gente recebe uma carga de fake news, aquilo indigna a gente pega e passa adiante. A gente quer se livrar daquilo, a gente quer passar para alguém para sofrer junto com a gente. Então, esse modo de indignação é proposital. Então, veja aqui, por exemplo, alguns exemplos de fake news de saúde. Vacina causa autismo. Gente, é um absurdo. Pais que não vacinam crianças achando que vai causar autismo. É uma mentira, mas assusta. Assusta. E a pessoa fala, pelo sim, pelo não. Pelo sim, pelo não, não. Não faça, não divulgue, tem que verificar. Né? Desodorante pode causar câncer de mama. Gente, como assim? Desodorante é para tirar um cheiro ruim. Né? Usar o celular pode causar câncer. Percebe que é tudo assim? Pode causar câncer, tudo é para assustar a pessoa, tudo é para colocar a pessoa num estado em que ela fica tão mexida com aquilo em termos de sentimento que ela quer passar para os outros. Olha aqui, por exemplo, tem que dizer que é fake, que mistura de laranja, limão e melão de São Caetano cura a Covid. Meu Deus, olha o que tem de gente passando receita de curar Covid com... Você acha que se limão curasse Covid, algum cientista já não teria percebido? Você acha que ia ser a sua tia que ia descobrir a cura fazendo uma limonada? Não, né? Então a gente vai vendo que elas são construídas, tem uma ciência para construir essas notícias falsas e a gente precisa saber para não cair nessa armadilha. A gente não pode cair nessa armadilha. Então, a regra que a gente tem que sempre usar é assim, pelo sim, pelo não, não repasse as fake news, né? Então, a gente tem que se preparar e tem que ter essa reação de falar, não, mas será possível isso? Deixa eu pesquisar, vai pesquisar, pergunta para alguém, em vez da gente repassar. A gente tem que aprender a não ficar com esse sentimento tão grande represado, né? O Fernando está falando, um tema que preocupa é como as fake news propagam, fácil, inclusive de portais se passando como sérios, enquanto muitas vezes uma informação verdadeira está atrás de forçar uma assinatura, paywall. Fernanda, você tem toda a razão. É muito triste quando a gente sabe que às vezes os portais, os jornais têm que viver de algum dinheiro e tem lá o paywall. Mas é muito ruim porque é uma informação útil e necessária às vezes para a gente. E aí você não chega na notícia profissional, mas aí você tem acesso fácil a um monte de notícia mentirosa. Então a pessoa acaba achando mais fácil pegar desinformação e compartilhar. Né? E realmente, o Tazemi falou que é muito difícil, e é muito difícil mesmo a gente ficar com esse sentimento que bate em relação a fake news, né? Porque elas são projetadas com coisas que impactam você, ou coisas que têm uma intenção ideológica e que elas já concordam com o que um certo grupo pensa, ou elas denigrem, ou elas destroem a imagem de um grupo opositor. Então, é fácil de você xingar quem você odeia, é fácil de você acreditar numa notícia que fala mal de alguém que você contraria, que você não gosta. É fácil de acreditar num elogio, mesmo que mentiroso, de alguém com quem você concorda. Então, são os sentimentos humanos que estão em jogo. Por isso que a gente, quando fica muito tempo consumindo notícia ruim, etc., a gente precisa sair um pouco, ficar um pouco fora, para se descontaminar desses sentimentos, né, e poder ter um pouquinho de distanciamento para poder olhar e falar, mas será que isso é verdade mesmo? Será que eu vou já embarcar e passar para frente? Muita gente fala assim, olha, não sei, mas já estou passando aqui, vai que é verdade. Bom, mas se você não sabe, você não passa. Talvez seja isso que a gente tem que começar
a incorporar no ensino fundamental, desde criança, a saber como lidar com a informação, né? Como desconfiar de que uma coisa possa não ser verdadeira, como a gente deve pesquisar antes de compartilhar, para não alimentar essa máquina que tem destruído, assim, não só destrói vidas, destrói reputações, como cria, assim, como interfere nas eleições, como a gente tem visto desde o escândalo da Cambridge Analytica, mas agora o Trump já está lá, né? O Bolsonaro já está eleito, e a gente sabe que teve disparo de notícia falsa, mas depois que já está configurado o problema, mesmo que se volte atrás para punir, já aconteceu. E a gente sempre vai ter novas eleições e a gente sempre vai ter redes distribuindo notícias e o que a gente tem que fazer é preparar o ser humano. Por isso que, assim, o que eu posso deixar de tudo isso, porque também está acabando o tempo, duvide, pelo sim, pelo não, não compartilhe, dê um passo atrás, porque a própria internet, aonde está a notícia falsa, a mentira, lá mesmo você pode pesquisar. Se você vai no Google News, e você digita e essa notícia não aparece, quer dizer, só a sua madrinha sabe disso, ninguém mais sabe. As grandes empresas, ninguém sabe dessa realidade, só a madrinha que mandou para você. Então, alguma coisa está errada. Né? E quando você pergunta para ela, ela fala: ah, não, mas foi uma amiga minha super querida, certeza que é verdade, que ela ouviu falar. E no fim é só uma grande cadeia de ouviu falar e ninguém sabe de verdade, não tem fonte, não tem comprovação. Então, a melhor maneira da gente separar o que é falso do que é verdadeiro é a gente pesquisar e não ficar passando qualquer coisa até realmente a gente ter certeza. Não precisa ser o primeiro do seu grupo que vai dar notícia, não precisa ser a primeira, porque você acaba sendo o primeiro que passou a notícia errado, e aí não vale a pena. Então, um pouquinho de calma, distanciamento e bom senso para a gente conseguir sobreviver, porque senão as notícias, as mentiras vão realmente destruir tudo que existe de verdade. Alguém quer mais fazer alguma colocação aqui no chat? DNGLRDNN. Muitas pessoas não acreditam nos grandes portais porque acham que eles foram comprados. Juntando-se a isso, tem todas as teorias das conspirações, né? Que as pessoas acham que o portal foi comprado. Os portais, assim como os jornais ou qualquer veículo de comunicação, eles têm suas linhas editoriais, que estão claras, a gente sabe, a gente assiste. Você sabe a diferença entre a Fox News e a CNN? Uma é republicana, a outra é democrata. Então, é claro. Né? Não tem dúvida de que a Fox é republicana e a CNN é mais democrata. Então você já sabe agora, não é que eles foram comprados, eles têm suas linhas. Agora, o que eles noticiam é verdade, porque eles não vão arriscar uma marca mundial que tem décadas de dignidade para zelar, publicando mentiras, né? Enquanto que pessoas físicas erram e depois falam, desculpa, errei. Elas não têm nada a perder, elas não são uma mídia oficial. Então, quem tem a perder, em geral, zela mais pela sua reputação. E pessoas físicas, não tem essa necessidade, né, de manter essa reputação. Mais alguém quer comentar aqui no chat? O Tasso tinha falado que é difícil. A parte mais difícil, eu acho que é mesmo conter a emoção de indignação que algumas notícias causam na gente. Né? Acho que essa é a parte que mais é difícil para a gente de segurar, porque bate imediatamente você quer dividir com alguém, fala, gente, vocês viram que absurdo? Aí fica lá conversando sobre o absurdo, e o absurdo nem é verdade. Quando a gente tem tantos absurdos reais, né, para escolher, nem precisaria de absurdos inventados. Robson, acreditar na fake news demanda menos esforço que pesquisar, algo como olhar as horas no relógio digital e analógico, tem essa tendência na mente? Tem, porque fake news, ela
ela é fácil, ela é criada, ela já é no jeitinho para você acreditar. E pesquisar dá trabalho, muita gente não sabe, né? E uma coisa que me surpreende, mas você pode, inclusive, pesquisar no Google para ver que é real, é que em muitos países, muitos, mais de 50% das pessoas acham que o Facebook é a internet inteira e não sabe que existe a internet. Acha que o Facebook é a internet inteira e é só o que existe. Mais de 50% em alguns países. Augusto Cardoso, fazendo alguma ideia para dizer educadamente aos nossos familiares que eles estão mal informados? Olha, educadamente, Augusto, você pode dizer assim, falar, olha, os grandes portais têm milhares de pessoas trabalhando. Então, se eles não estão dando a notícia assim, é porque não é verdade. Qual é a chance de você, sua vizinha, saber mais do que um portal que tem milhares de pessoas, né? E aí fala para ela, olha, educadamente, fala, não é isso, por favor, não divulgue, você acaba fazendo mal. Ou, eu já cheguei a um ponto de falar, e se a gente criar essa superstição cidadã? Você inventa superstição e diz assim, olha, quem contar 3 mentiras, quem publicar 3 vezes notícia falsa, vai ter 7 anos de azar. Vai morrer alguém da família. Você contra-ataca uma falsidade com outra falsidade. Você coloca um outro medo da superstição, dizendo que se ela divulgar 3 notícias falsas e em seguida, alguma coisa muito ruim vai acontecer com ela no prazo de 24 horas. Que aí a pessoa fica com medo e ela não passa adiante. Né? É o contra-ataque do fake com fake. Quem sabe funciona, vale a pena testar. Anitta, oi Anitta. O que me choca é ouvir esses serviços de fact-checking e ver que as pessoas acreditam que tônica ajuda no tratamento do coronavírus. Como as pessoas acreditam nisso? Exato. Como é que pode, né? Tônica, limão, né? No Brasil, a gente acha que descobriu como impedir o coronavírus de entrar. É só botar um pano molhado com água sanitária na porta, você limpa o pé e o coronavírus não atravessa. Ele não atravessa o pano molhado. Ele vê pano molhado, o coronavírus fala, ai meu Deus, um pano molhado, não posso entrar. Sabe, as pessoas, elas criam, assim como a superstição, elas criam uma rotina de crenças, porque o que ela busca não é a verdade, é um pouquinho de segurança. Ela quer se sentir um pouco segura, porque todo mundo está se sentindo tão seguro nesse mundo tão louco que a gente não sabe quem vai para onde, o que vai acontecer, o que vai ser o futuro, que as pessoas buscam um pouquinho de segurança, ela se apega naquela coisa que é falsa e cria uma ilusão de segurança, uma falsa segurança. É que nem aquela câmera na portaria que acha que está gravando e o dia que você precisa da fita não gravou nada, não tem registro, porque era só uma câmera falsa para dar uma ilusão de segurança. E é isso, quer dizer, você vai lá, faz fact-checking, fala que não existe isso de tônica curar coronavírus, mas a pessoa fala que, ai, mas e se eles estiverem errado? Mal não vai fazer, sabe essa coisa pelo sim, pelo não? Não, não faz mal. Faz sim, se você está tomando um remédio que não é para aquilo, não está comprovado, vai ter efeito colateral, vai ter algum problema, não faça isso. Realmente, é preguiça de raciocinar. É preguiça de raciocinar. É como se eu não entendo como é que cansa pensar, né? Mas muita gente se recusa a raciocinar porque acha que aquilo vai ser muito desgastante. Então ela não consegue, né? Ela acaba acreditando em qualquer coisa para se sentir um pouquinho mais confortável. Então, essas hiperrealidades que lá atrás o Humberto Eco falava, é inacreditável, mas a pessoa tira uma foto com uma pessoa de cera e ela quase que acredita que ela esteve ali, sabe? Ela quase que acredita que ela esteve ali com ele. Não parece normal, mas aquilo dá um conforto para ela de acreditar, né, que aquilo de alguma forma é verdade. Mas quando o problema é que o cérebro da gente, ele tem um tipo de funcionamento em que às vezes ele não distingue a foto da memória. Então acontece muito com a gente. Você vê uma foto da sua infância e você lembra não do momento que você viveu, você lembra daquela foto, mas você constrói como se você lembrasse de estar lá. Na verdade, você tinha 3 anos e não lembra, mas você lembra da foto e você mistura com a memória.
né? Porque o jeito que você arquiva a memória de fatos é muito semelhante à forma como você arquiva a imagem. Então, no seu cérebro, aqueles dois estímulos são muito parecidos. Eles só são muito diferentes quando tem essa parte sensorial muito forte. Quando você lembra de alguma coisa muito intensa que aconteceu com você, sabe? Você viu seu pai gritando com você, aquilo então ficou, aquilo imprimiu em você. Né? Porque basicamente, assim, a gente muitas vezes imagina a memória como se fosse uma grande prateleira e que a gente tem todas as memórias guardadas em cantinhos. Isso não existe. As memórias, o pensamento, as coisas dentro do nosso cérebro são estímulos elétricos, né? Como as sinapses que dão aqueles disparos de eletricidade. Então ele cria um percurso muito parecido quando você vai cruzar um mato. Você tem um matagal e você vai cruzar. Então você começa a andar e vai baixando o mato e vai fazendo um caminho. Quando a próxima pessoa vai passar, ela já tem um caminho aberto, ela vai andando naquele caminho. E aquele caminho passa a ser um caminho privilegiado. E o mato vai baixando e cria-se um caminho ali. É muito parecido com o que acontece no seu cérebro. Se você toda vez pensa da mesma forma, a sua avó repete do mesmo jeito, você vai criando um privilégio no seu cérebro. E aquela informação passa a ser mais importante, ela passa a ser privilegiada sobre outras informações que você não viu tantas vezes repetida. Quer ver um exemplo muito curioso de ver como é que o cérebro da gente ele privilegia uma informação que já existe, porque ela é familiar? Você vai fazer um curso de inglês ou um curso de qualquer coisa, ou o primeiro dia de aula. Aí você entra, tem um monte de carteiras, e você senta numa carteira, você senta lá na sua cadeira. Na próxima aula, quando você entra, alguém sentou na sua cadeira. Quando você chega e vê que alguém está sentado naquele lugar que você ocupou, você fica louca, você fala, gente, mas ela sentou na minha cadeira. Assim, como assim? A cadeira não é sua, mas por que na aula passada você sentou naquela cadeira? Para você, aquela cadeira já é familiar, porque eu já estive nela, eu sentei nela, assisti a aula inteira naquela carteira. Então, aquela carteira é mais minha do que as outras. E se alguém sentar lá, você já olha com cara feia para a pessoa, tipo, sentou na minha cadeira que eu sentei na aula passada. A pessoa não veio, chega e já quer sentar na minha cadeira. Porque aquilo ganha um privilégio dentro das outras possibilidades de cadeira, porque aquilo passa a ser especial para você. Então, é basicamente isso. Então, coisas que são familiares, notícias que parecem com outras notícias, elas têm um privilégio sobre todas as outras. Fernando, desse fact-check, algo que impressiona também é que, atualmente, vejo até mesmo pessoas instruídas caindo em coisas como vírus chinês, exagero da mídia, sem nem terem intenção de se informar. Fernando, você está assim, hoje você vai dormir quentinho porque você está coberto de razão, né? Realmente coberto de razão. A gente sempre fala, mas a pessoa que às vezes não tem tanta instrução, ela não tem ferramental para poder discernir entre uma coisa e outra, né? Ela é uma pessoa mais inocente. Então a gente até entende, mas você tem razão. Como é que uma pessoa instruída, estudada, pode cair nisso de que o vírus é chinês, que a mídia está exagerando, é só uma gripezinha, ou isso não é verdade? Isso foi uma coisa que eu aprendi, porque eu também pensava assim como você, sempre julguei que o fato de uma pessoa ser instruída ou ter um racional bom vai garantir que ela use esse racional. Mas o emocional da pessoa pode ser um lixo, um fracasso, pode ser primário, pode ser de uma criança de 5 anos de idade. Embora ela possa ser um cara que é CEO, tem títulos, é formado, mas emocionalmente ele pode ser uma pessoa muito frágil e insegura, embora intelectualmente ele seja uma pessoa que pareça alguém que entenderia, né? Porque é tudo pelo lado emocional, porque isso pega o medo de morrer, o medo de acreditar e se dar mal, o medo de não acreditar e também se dar mal. Então isso pega as pessoas num lado frágil, e quem tem o emocional mais frágil tem mais tendência a reagir de forma intensa a todas essas notícias que chegam.
Anitta, e isso é muito perigoso, ver tantos profissionais da saúde tão imaculados na nossa sociedade sendo influenciados pelas notícias falsas, realmente. Quando um médico não se porta como a gente espera em relação a ele, e acredita e vai pelo sim, pelo não, vou tomar aqui o remédio, vai que... Sabe? Realmente você fala, mas como é que pode, né, uma pessoa que tem uma formação ligada à ciência não acreditar na ciência nesse momento? Muita gente vai falar assim, mas a ciência também muda, a Organização Mundial da Saúde uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Claro, é uma doença nova e que as pessoas estão pesquisando vacinas, estão pesquisando curas e estão aos poucos vendo. Agora mudou, por exemplo, agora falavam que antes era só por gotículas grandes da fala, agora os aerossóis também, as microgotículas também podem transferir pelo ar. Então, conforme vai avançando, mas você vai indo junto com a ciência, junto com os avanços que estão vindo com a ciência, e não acreditando em qualquer coisa porque aquilo é mais cômodo para você. Né? O que acontece é que, em geral, a pessoa vai pela comodidade. Ela acha que aquilo é mais fácil, né? Acha que aquilo, para ela, bate melhor, é mais cômodo para o emocional dela, então ela acaba indo por esse lado, porque é uma, digamos assim, imaturidade emocional da pessoa. Só que acreditar em certas falsidades, certas coisas que são totalmente fake, como não vacinar o filho porque acha que o filho vai adquirir uma doença pela vacina, isso é assustador. Porque muita gente, quando tiver vacina de Covid, vai falar, mas, como eu já ouvi, mas a vacina está sendo desenvolvida na China? Mas como que você vai confiar na China se foi a China que ela acha que inventou o coronavírus, entende? Ainda vai ter muito problema de saúde e de saúde pública por causa dessa postura em relação às coisas que são falsas. Isso ainda vai ter muito problema com muita gente por conta dessa incapacidade emocional de lidar com isso. Por isso que eu acho que o que a gente pode fazer nessa pandemia é cuidar da parte emocional antes de qualquer coisa, sabe? E isso significa não ficar o tempo inteiro exposto a todas as notícias, reservar um tempo realmente de fazer higiene mental, que eu acho que é um termo que vai voltar, porque isso é um termo antigo de falar, eu faço tricô, eu pinto, eu desenho, é o meu momento de higiene mental, porque higiene é prevenção. Né? Quando você fala lavar a mão para não pegar coronavírus e tal, higiene é a prevenção da saúde. Higiene mental é também prevenir outros problemas de saúde mental. É você reservar um tempo de descanso mental, seja meditando, seja fazendo jardinagem, seja arrumando a gaveta, mas é um distanciamento, é você mudar o foco. Né? Então, você tem que encontrar um equilíbrio onde você possa ter momentos para a sua higiene mental, para você poder ir em frente com esse sistema que a gente está vivendo, que é de total insegurança, que é, sim, de medo, que é, sim, de não saber o que está por vir. Então, um exercício geométrico que a gente pode fazer e que funciona é você colocar pequenos objetivos. Que quando você coloca um objetivo, você coloca um ponto adiante. E quando você coloca esse pontinho mais à frente, você imediatamente foca nesse ponto de fuga e você cria essa tridimensionalidade, você tem um objetivozinho ali. Então, às vezes, fazer uma listinha, assim, to-do list de coisas que você tem para fazer, por mais bobas que sejam, sabe assim, regar o vasinho de planta, você escreve lá, regar o vasinho de planta, e você vai riscando esses pequenos objetivos, essas pequenas tarefas, e isso ajuda muito. Isso ajuda porque você fica com a sensação de que você está cumprindo alguns objetivos, está cumprindo, você cria uma rotina, uma pequena rotina para você seguir.
E no momento de tanta insegurança, qualquer estrutura que pare em pé, um objetivo, uma rotina, uma listinha, ajuda você a não ficar com essa sensação de ficar totalmente sem rumo, desnorteado, né? Porque você cria pequenos nortes para você seguir. E é isso que a gente sente. A gente hoje sente que não tem norte, você não tem a bússola que te guia, que te aponta para onde ir. A gente não sabe o que é para fazer, não sabe o que é para onde ir, não sabe o que vai ser do futuro, e a gente precisa construir esse norte. Ele não está disponível pronto para a gente tem que ir lá e fazer um para a gente. Se não fizer, não vai acontecer e ninguém vai fazer para você, né? Então, isso é o que deixa a gente tão inseguro nesse momento de já tantas inseguranças. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui para poder falar. Então, voltando, o vírus chinês já tem toda uma intenção ideológica, né? O Trump não usa máscara, por exemplo, máscara é uma coisa que assim, é inacreditável. Eles assim, ideologizaram a máscara. A máscara, que é uma barreira física para a gente não contaminar as outras pessoas, né? Assim como o shield, e acabou virando uma coisa assim aqui no Brasil, fala assim, não, mas máscara é coisa de gente medrosa, assim, sabe, essa coisa machista que fala estúpida, não, homem que é homem não precisa usar máscara. O Trump vai numa fábrica de máscara e se recusa a usar máscara. A Flórida baixou agora uma regulamentação obrigando máscara, menos para o Trump. O Trump não precisa, porque ele acha que é uma demonstração de fraqueza a máscara. Então você vê como é difícil, porque tem sempre uma intenção por trás, uma intenção, uma ideologia, uma linha política por trás de tudo que é feito neste momento. Então é um momento onde a gente já tem tudo isso e ainda tem pessoas que estão o tempo inteiro, são pagos para produzir coisas falsas e tratam como notícias. Então, há pouco tempo aqui no Brasil, prenderam alguns blogueiros e pessoas que criavam portais falsos como se fossem portais de notícia. Isso tem muito. Inventam jornais que não são jornais, são só deflagradores de notícias falsas, e que tem uma máquina gigantesca de pessoas e máquinas, né, e robôs que potencializam essas falsidades e que ficam propagando sem parar. E o bombardeio constante disso também acaba convencendo muita gente de que aquilo é uma verdade, né, pela própria repetição. Então, a gente, assim, como não tem como combater essa máquina, porque são coisas internacionais, né? A gente vê, assim, na Macedônia tem fazendas de pessoas, na Rússia, na Ucrânia, tem muitos desses lugares que tem pessoas de noite que são contratadas e são pagas e fazem disso um negócio, né? De só produzir falsidades, produzir mentiras. E isso é muito, muito, muito difícil. Principalmente quando a gente vê que isso está muito na família, né? E a gente avisa e a pessoa não quer acreditar no que você está dizendo. Ela não quer, porque para ela é mais cômodo fazer isso. Ela acaba sendo a pessoa no grupo que mais aparece, a que sabe de tudo, né? Tem um valor social, até a mentira acaba tendo um valor social para ela, né? Então, a gente precisa aprender a separar o que é realidade, o que é plausível. Eu me lembro quando eu apresentava um jornal na TV, e logo no começo da internet, e apareciam muitos hoaxes, né, que eram boatos de internet. E eu lembro uma vez, teve um que viralizou muito e foi parar na TV, e pediram para eu comentar na TV, que era de um canil que estava se desfazendo de milhares de cachorrinhos e tinha centenas de dálmatas e centenas de cocker spaniels e tal. E eu simplesmente peguei aquela notícia e falei assim, mas gente, que tamanho tem que ter um canil para ter
centenas de filhotes de Cocker Spaniel. Se cada fêmea der 10 filhotinhos e tem 1.000, então são 100 fêmeas que deram à luz, que pariram ao mesmo tempo. Todas deram 10 filhotes e só de Cocker Spaniel, mais as centenas de outras raças. Eu falei, que tamanho tem esse canil, que tem 1 milhão de cachorrinhos e mais. Então, pela matemática, a conta não fechava. Então, estava claro que era falso, e as pessoas ligando, indo atrás para pegar os filhotes, e com pena, assim, se mobilizando por uma coisa que era falsa. Então, às vezes, só de fazer uma conta, só de olhar bem, muitos dos fakes, das coisas que são fakes, tem erros de português. Oi, Vivian, obrigada, querida, obrigada mesmo. Né? Então, tem erros de português, tem erros de concordância. O jornalismo, ele não é feito com adjetivos e advérbios. Ninguém faz uma notícia no jornalismo dizendo assim, homem horroroso atacou mulher belíssima, sabe assim, de uma maneira violentíssima. Não existe manchete de jornal assim. O jornalismo, ele é feito para comunicar o fato de uma maneira isenta, então ele não tem esses qualificativos, não tem esses advérbios de intensidade, não tem esses adjetivos, ninguém disse que a pessoa era belíssima, feia, horrorosa, não tem isso. Então, quando tem, já não é verdade, já não é notícia, já não é de um portal jornalístico, né? Então, a linguagem já é um jeito de contar para você que aquilo não é verdadeiro, a forma, o conteúdo. Então, se a gente estiver um pouquinho atento, você consegue separar as coisas, né? A gente fala separar o joio do trigo. Quem tem curiosidade, se a pessoa for curiosa, você pesquisar no Google Images e botar joio e botar trigo, o joio é uma sementinha muito parecida, é um mato que parece muito com o trigo, né? Então você fala separar o joio do trigo porque eles são um pouco parecidos no olhar e você não consegue separar. Por outro lado, a própria internet é o lugar onde você pode pesquisar para ver o que é falso e o que é verdadeiro. Então, se você, por exemplo, tem a expressão, mas procurar na internet é muito difícil, porque é como procurar uma agulha num palheiro. Mas na própria internet você encontra, se você digitar como procurar uma agulha num palheiro, você vai encontrar resposta no Google, você vai encontrar sites que já têm a resposta. Porque se você tiver uma agulha num monte de feno, de palha, e você tacar fogo na palha, o que sobra é a agulha, porque ela não queima, né? E se você não quiser tacar fogo na palha, você pode pegar um ímã e procurar a agulha, porque a agulha é ferromagnética e a palha não. Então, existem maneiras de você encontrar, sim, as coisas, as agulhas nos palheiros da internet, para verificar se as coisas são verdadeiras ou não. O que a gente não é que não pode, cada um faz o que quer, né? Mas o que não é bom para a gente como sociedade é a gente aceitar, sem raciocinar, qualquer coisa que impacta a nossa emoção. Num momento de pandemia, onde nós já estamos muito fragilizados emocionalmente, muito suscetíveis a coisas ruins, e a gente tem medo que coisas piores ainda aconteçam, e aí a gente acaba ficando mais impactado. Teve uma notícia que saiu, acho que ontem ou antes de ontem, dizendo que uma nova pandemia poderia surgir muito pior que o coronavírus, que é a Covid-19, de um outro vírus, e que isso estava acontecendo, acho que no Turcomenistão. E isso foi uma agência de notícias chinesa que deu isso. E aí as pessoas já estão falando, ai meu Deus, agora vem uma pandemia pior ainda. Ai, socorro, sabe? Assim, já estava espalhando. E na verdade era um erro de tradução. Um erro de tradução, sei lá, não sei o que se fala no Turcomenistão, nem no Cazaquistão, não sei qual é a língua oficial, mas um erro de tradução do chinês para a língua que se fala no Turcomenistão, e que deu essa compreensão errada. Mas aquilo que é um erro, esse erro tinha um potencial enorme para se disseminar. Porque imagina agora alguém falar de uma coisa pior ainda que já está vindo. Tem uma outra notícia agora também de uma mulher no Paraná que se contaminou por alguma coisa no frigorífico, um vírus, e que é uma espécie de H1N2,
e que ela está contaminada, então já vai todo mundo atrás, assim, desesperado, porque, ai meu Deus, parece uma coisa pior. Mas entenda, ai meu Deus, essa emoção que vem, esse medo que vem, é a coisa que você tem que aplacar. Nesse momento, não é o momento de você passar a notícia para frente, nem nada. Esse momento é o momento de contar até 10, como a gente sempre fez antigamente, conta até 10, deixa passar, né? Para passar essa onda, né? E depois que essa onda passa, aí sim você fala, bom, deixa eu verificar agora. Deixa eu dar uma pesquisadinha. Você vai lá e conversa com ele. Você viu alguma coisa nessa notícia? Não vi, não. Então não deve ser verdade. Aí você pesquisa, você se acalma, mas não faz nada no impacto da notícia que você recebeu. Porque as notícias ruins, falsas e verdadeiras, as duas causam essa sensação na gente. Mas a gente tem que aprender a diferenciar. E sob forte emoção, tudo que a gente faz tem grande chance de dar errado. Seja notícia ou na sua vida particular. Tudo. Por a gente falar, não toma atitude de cabeça quente, não faça nada no calor da emoção. E é verdade, você não deve fazer. Deixa passar, espera aplacar, baixar a poeira, aí você vai verificar. Tem que controlar esse dedinho aqui, que fica passando a notícia, já clica e já espalha. Porque os meios eletrônicos foram feitos para que a gente haja impulsivamente. Porque o tempo eletrônico é muito rápido, a velocidade de propagação eletrônica ela é muito rápida para o tempo humano. O nosso tempo humano não é o tempo da eletrônica nem da internet. Não é. A gente não pode reagir com esse impulso, porque já está ali com um clique e você já espalhou a mentira. Então a gente tem que voltar para o nosso tempo humano, nosso tempo real, e não entrar nesse jogo desse tempo eletrônico que não dá tempo de você controlar. Quando você vai ver, você já espalhou aquela notícia e aquilo pode ter consequências muito sérias, de você tomar uma coisa que tem um efeito colateral, que pode fazer mal para alguém. Então, a gente está num momento de aprender a controlar a si mesmo para não ser agente de um mal que você pode causar para uma outra pessoa, porque o outro do outro é você. E alguém pode causar um mal para você também, espalhando coisas que não são saudáveis, porque elas não são verdade. Então, mais crédito aos cientistas, mais créditos aos jornalistas, mais crédito a todas as profissões que trabalham com a verdade e com a realidade, porque a gente tem que ser, se a gente não pode salvar uma vida na linha de frente, como médico, a gente pode salvar uma vida sim, não espalhando coisas falsas e mentiras que podem fazer mal para as pessoas na internet. Então era isso. Se alguém tiver mais alguma coisa aqui no momento para dizer, porque a gente vai encerrar agora, se tiver mais alguma frase. Então, estou agradecendo a todo mundo que entrou aqui, que acompanhou durante essa hora, que fez perguntas ou que interagiu. E vamos todo mundo, então, usar um tempinho da higiene mental para acalmar e sair dessa velocidade irreal, que não é a humana, quando a gente convive só em meios de alta velocidade, que são os meios eletrônicos. Se alguém tiver mais alguma pergunta para a gente encerrar agora, que eu estou aqui ao mesmo tempo falando com a Cláudia, que está falando comigo aqui, eu estou em várias janelas aqui, porque eu falo com a Cláudia, que é da Campus Party, que está me dando o tempo aqui, tem uma janela onde eu estou fazendo o streaming e tem a janela onde eu estou acompanhando o YouTube para ler os comentários de vocês. Então, eu estou nessa alta velocidade, depois eu vou baixar a minha bolinha e vou sair dessa alta velocidade um pouco aqui também. Cassiano Churi, passou super rápido, muito obrigada, eu que agradeço. Robson Oliveira, obrigada para você também, obrigada por acompanhar.
Fernando TG, obrigada a você. Foi muito legal participar da Campus Party. É uma tradição todo ano, desde a primeira Campus Party que tem aqui no Brasil, eu participo. Agora consegui participar também nessa versão online em Portugal. Um beijo, você lembra? Um beijo, um browse, um aperto de mouse, um clique de mouse para vocês. Muito obrigada. E chegamos ao final de mais uma Campus Party. Dessa vez a edição de Portugal, a edição digital de Portugal, Campus Party Portugal. E eu queria aqui pedir desculpas a alguns palestrantes que tiveram problemas técnicos e não conseguiram fazer as suas palestras, como foi o Dado Schneider, como foi o João Miguel, que agora a gente realocou ele para um palco, mas também não aconteceu. João Miguel, eu não desisti de você. Eu vou atrás de você, nem que seja para te receber no Porto, eu ir atrás de você em Lisboa. Eu vou atrás de você, não desisti de você, porque você é muito especial para a gente, assim como todos os palestrantes. Eu quero receber todo mundo aqui na Campus Party Portugal e em novembro estaremos de novo com mais uma edição digital, ainda esse ano, em 2020. Olha o spoiler aí. Ainda em 2020, estaremos com mais uma edição digital da Campus Party Portugal e eu não desisti de você, João Miguel. Quero estar com você, você é estratégico para nós, tem uma importância fundamental e nós vamos conversar muito ainda, ok? E aproveitar para agradecer pessoalmente a muitas pessoas. Primeiro eu vou agradecer aos embaixadores, ao pessoal da organização que não pôde estar com a gente aqui no estúdio e depois eu vou chamar o pessoal do estúdio para vir aqui para frente comigo e a gente fazer um salve para todo mundo aqui. Eu queria agradecer ao Carlos Vaz, ao Daniel Fangueiro, ao Marcelo Fonseca, a Ana Cecília Roque, a Ana Rita Regatão, Arthur Mimoso, Bruno Soares, a Cal, que está aqui no estúdio com a gente, o Cláudio Nascimento, o Eduardo Pamplona, o Henrique Martins, a Inês Ferreira Dias, a Isabel Azevedo, o João Anes, Margarida Campo Largo, Miguel Picão, Pedro Farinha, a Poli Sintra, o Ramiro Teodósio, a Romana Ibrahim, o Ricardo Martins, ao Tobias Azevedo e a todos os palestrantes que abrilhantaram a Campus Party Portugal e fizeram dessa edição uma edição maravilhosa, magnífica. Muito obrigado aos nossos parceiros OutSystem, muito obrigado a Páginas Amarelas, muito obrigado a Class, muito obrigado à Faculdade Nova de Lisboa, muito obrigado a Crino, muito obrigado a FTW, muito obrigado a todos, a Beyond, muito obrigado a todos os nossos parceiros que nos apoiaram e nos ajudaram a fazer uma Campus Party Portugal maravilhosa. E agora eu queria chamar o time que está aqui no estúdio, queria chamar a Lilian, o Caio, o Fábio, o Augusto, o Felipe,
O Gilmar que está falando não, que ele não vem. O Gabriel, o Gilmar vai ficar pilotando o computador. Está lá, todo mundo aqui de máscara. Eles aparecem do nada, começam a entrar de repente aqui. Olha lá, todo mundo aqui na Campus Party Portugal, a Cal, todo mundo de máscara, todo mundo protegido aqui. Muito obrigado a todos vocês.